O site Omelete lançou recentemente uma pesquisa que tinha como premissa mapear o público geek e nerd no Brasil. Foram quase 12 mil entrevistados desse público que já tem sido tão falado o tempo inteiro. Bom, se ser nerd há 20 anos atrás era um termo até pejorativo, hoje ele é aliado ao termo geek, se transformou em um estilo de vida. E que é um estilo de vida muito interessante, muitas pessoas têm gostado de parecer geek ou nerd. Os consumidores de cultura pop e aqueles formadores de opinião que vão definir o que vai ser legal no futuro são denominados geeks. Já os nerds são aqueles que se recusam a obter informações e adquirir conhecimento de forma superficial. Eles têm que se aprofundar no assunto. Tecnologia, Cultura entretenimento e conhecimento em pequenas doses. Se você gosta desse mundo, mas ainda não sabe onde se encaixar nele, seja bem-vindo ao Nerd Aprendiz. Estou aqui com essa pesquisa na mão e diz assim: apesar de caminharem juntos, existe uma diferença e que define nerds e geeks. Para 81,3% dos entrevistados, 39,1% se classificou como nerd, 20,7% se classificou como geek e 28,1% se definiu como parte de ambas as categorias. A pergunta que não quer calar: e os outros por cento? Porque para 81,3% das pessoas e o resto? Pra mim esse resto das pessoas aí não se classificaram como nada, né? Eles não se definem como nada. Aquelas Gosto pessoas... de pagode, pronto. Aquelas pessoas que devem ter falado desse jeito assim: cara, não sei nem o que você tá falando. Por aí. Não é verdade? Bom, é o seguinte, eu quero definir aqui o que é nerd, o que é geek, a partir de episódios que a gente vai fazer aqui do Nerd Aprendiz. Nós estamos perdidos, porque eu não sei se eu sou nerd ou se eu sou geek, você sabe? Acho que eu tô mais pra geek, mas na verdade eu também não sei. Não sabe, né? Bom, tem muitos amigos nossos que assistem o Esquentamente que falam desse jeito assim: ó, Ângelo, eu gosto do Esquentamente, eu assisto por causa de vocês, mas eu não entendo nada do que vocês estão falando. Porque a gente acaba, por gostar, a gente acaba falando muito sobre nerd, sobre o público nerd, sobre o público geek, não é verdade? Eu tenho um pouco de medo da gente estar falando besteira também, por isso as pessoas não entendem. Né? Por isso que o negócio é Nerd Aprendiz, a gente vai mostrar que a gente está começando aqui, entendeu? Então é o seguinte, galera, por isso que a gente montou o Nerd Aprendiz, vai ser esse espaço aqui onde a gente vai discutir tudo que a gente fala no Esquentamente, mas de maneira bem no comecinho, para que todo mundo possa entender. E a gente convidou alguns amigos para poder fazer parte aqui do Nerd Aprendiz. São pessoas, são nerds que a gente vai chamar eles de Jedis aqui. Por quê? Eles já têm um conhecimento do nerd, da força nerd, eles já têm um conhecimento lá na frente. E em todos os momentos a gente vai estar perguntando para essa galera como que isso existe. O que é isso? Como que começou? Tal pessoa falou a respeito do assunto tal, não sei do que ela tá falando, você pode me explicar? Começar o nerd desde o começo. A gente vai construir um nerd aqui. Vamos construir um nerd. Na verdade, eu vou aprender bastante com essa história. Convidamos o amigo Hermes III para falar a respeito da diferença entre nerds e geeks. Curta a resposta dele. O mais importante é que tanto os nerds quanto os geeks, isso aí é um ponto em comum, eles têm uma paixão pelo que eles gostam. Então, por exemplo, se um cara é nerd, mas o cara quer, por exemplo, eu quero ser um dos maiores filólogos da obra de Tolkien, o cara vai aprender todas as línguas das obras de Tolkien e vai aprender a fundo, porque é uma paixão dele. É um tipo de interesse meio incomum? Mas aí é o interesse de cada um, né? Por exemplo, tem nerds de matemática, tem nerds de física, tem nerds de todo jeito. A paixão que faz as pessoas irem atrás do interesse e estudar extensivamente é que, de certa forma, caracteriza o nerd. Já o geek, ele tem mais interesses na esfera de, por exemplo, cultura pop. Vamos lá, vamos diferenciar. Estudos científicos, estudos aprofundados em muita coisa, mas estudo mesmo. Já o geek, cultura pop. Só tem uma coisa, é um geek de cultura pop que tem também tanto estudo quanto o cara que fez o cara que faz física nuclear, por exemplo. Então, por exemplo, um geek, ele vai saber como explicar como foi o processo de criação, por exemplo, de um personagem obscuro da década de 30. Você pode perguntar que a pessoa vai saber. Ou se a pessoa gosta de música,
ele vai perguntar, você pode perguntar qualquer tipo processo de criação de algum tipo de ópera, também vai saber. Então são de certa forma focos diferentes para uma coisa que no final das contas não é tão diferente. Por isso que nerd e geek eles se enquadram na mesma esfera de comportamento. A definição também do nerd antigamente era o cara que só tinha espaço na vida dele para os livros de estudo, para esse tipo de coisa. Estudo é uma coisa muito importante para o nerd, porque a gente quer, eu posso me incluir, ele vai perguntar daqui a pouco alguma coisa em relação a isso. Mas a gente quer o quê? A gente quer saber. A gente precisa saber. Curiosidade é um dos traços fundamentais de gente como nerds e geeks. A gente quer saber a fundo sobre as coisas que a gente está interessado. Isso é o mais importante. Então, por exemplo, no meu caso, vocês sabem que a gente já conversou sobre o cosplay outro dia aqui. E o processo de fazer as coisas, o processo de criar cada uma das coisas, eu vou a fundo para descobrir como as outras pessoas fazem e até mesmo criar as minhas próprias técnicas. Então isso é um exemplo muito pessoal. Eu também gosto, por exemplo, de música. Então se me perguntar sobre obras de, vamos dizer, um compositor clássico como Mozart, por exemplo, Beethoven, ou Wagner, ou alguma coisa assim, eu vou saber responder qualquer coisa sobre isso também. Assim como história em quadrinhos, assim como coisas assim que são interesses que não são interesses de todo mundo. Que muita gente hoje em dia tem preconceito em relação ao nerd, mas ao mesmo tempo está numa mesa de bar recitando de cor a escalação da seleção brasileira da década de 70. Olha aí. Isso é a mesma coisa. É a mesma coisa. A pessoa sabe a fundo o que quer. Qual a diferença? A diferença nessa história é a popularidade do interesse. Se muita gente gosta de futebol, o cara não vai se chamar de nerd de futebol, apesar de que o cara pode ser uma enciclopédia de futebol. Agora, se muita gente, se pouca gente gostasse de futebol, eu tenho certeza que a pessoa ia olhar e falar, puxa vida, década de 70 e tal, era assim, é só em círculozinhos pequenininhos. Só que não é assim. Então as pessoas que têm um interesse muito amplo com o futebol, esse tipo de coisa, eles têm a tendência a pegar achar que o povo nerd, por exemplo, que anda com camisas, como essa que eu estou andando de Dr. Who no meio da rua, eles, de certa forma, existe um certo preconceito, mas no final das contas é a mesma coisa. E o dia que a pessoa souber disso, vai, de certa forma, existir uma certa possibilidade de paz entre esse povo. Sempre as pessoas têm um aumento do seu conhecimento, por quê? Porque o pessoal vai atrás. Então, voltando àquela história de ser nerd geek, o pessoal também vai atrás de saber de quem sabe mais, de quem tem mais experiência. Eu fui administrador também de uma outra comunidade nos anos 2000 e pouco, de fanfilmes, que era como fazer filmes feitos por fãs de Star Wars. Olha que legal. Então a gente tinha uma comunidade imensa de gente perguntando: qual câmera é melhor para isso? Qual técnica é melhor para isso? Como é que eu faço um sabre de luz para isso? Olha aí. Sabe? E aí é se aprofundar no assunto de Star Wars, que a gente vai ter um episódio dedicado a Star Wars, Sim. pra galera entender o que é Star Wars desde o comecinho, né? Por que foi essa febre e tudo. Então assim, é interessante saber que o nerd, ele se aprofunda naquilo que ele tem paixão, e o geek, ele gosta de permear entre todas essas coisas, né? Entre o universo nerd, entre o universo da cultura pop, e ter um conhecimento vasto sobre todas essas coisas. Sim, e uma coisa importante pra gente, inclusive, como nerds, como geeks, como todo mundo que se interessa, porque uma coisa é certa, se você parou, tá tomando do seu tempo para ver o que a gente está conversando aqui, você está interessado. Você também tem uma boa possibilidade de ser nerd ou geek, e claro que como você, assim como eu, um nerd aprendiz, está começando a vida agora, conhecendo todas essas coisas. E, inclusive, do jeito que ele está falando, sendo nerd aprendiz, aí existe o aspecto que tanto ele quanto eu, como você, uma hora, a gente tem esse aspecto em comum. Que a cultura que a gente tem não é cultura de espectadores. A gente não senta com o batata no sofá para ficar vendo um jogo só. Ao invés disso, a gente pega e vai atrás, cria. Então é uma cultura de gente que dá o próximo passo e que cria mais do que vê. E uma coisa muito interessante, porque o ser humano estava precisando disso.
durante muito tempo a gente ficou parado vendo coisas, sem a possibilidade de criar, mas com a interação que a gente tem com a internet, vendo mais gente que tem esses interesses, a gente tem a possibilidade de pegar e falar, não, vamos juntar um negócio, vamos juntar uma turma para fazer um grupo de cosplay de Game of Thrones, por exemplo, que eu faço parte, minha namorada faz parte, toda Comic Con a gente faz de grupo de Game of Thrones. Maravilha. É um exemplo só, mas vocês têm muito mais. Tudo que foi falado aqui vai estar aqui na descrição aqui, por exemplo, falou de Game of Thrones, falou de Doctor Who, falou de muitas outras coisas que vai estar aqui na descrição, e cada uma dessas coisas a gente vai descobrindo de pouquinho em pouquinho o que é, e a gente vai destrinchar aqui no Nerd Aprendiz. A pergunta que não quer calar: você é nerd ou você é geek? Esse que é o negócio, pra mim, no caso, essa diferenciação não existe. Porque já embolou tudo, né? Assim, já embolou totalmente. Você se aprofunda, você gosta de consumir? Eu gosto muito. Por exemplo, uma coisa que talvez o que a gente estava falando sobre o nerd, gostar de estudar e tudo mais, eu estudo a fundo muita coisa. A fundo. E sendo geek também, eu pego e gosto de colecionar minhas coisas aqui. Por exemplo, vocês estão vendo a Tardes, que foi um amigo meu aqui do Brasil que fez. Depois eu vou até passar o endereço dele para vocês comprarem o dele também. Cara, vou querer também, muito legal. Ficou bonita, né? Você já parou pra contar quantos livros tem aqui? Livros mesmo não, porque eu compro assim praticamente toda semana, no mínimo mais uns 2 ou 3. Mas de histórias, de revistas em quadrinhos, a gente tem com certeza, desde a última contagem, mais de 4.500. Então... É uma pergunta que talvez você não saiba responder. Eu sei e eu tenho guardado a minha primeira história em quadrinhos, que foi dos Trapalhões. Eu tenho a minha primeira história em quadrinho que eu peguei, assim, tá comigo lá guardadinha. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas me fala, qual foi o seu primeiro HQ ou livro ou coisa que você... É muito complicado dizer qual foi o meu primeiro, porque eu comecei a ler muito cedo. Eu comecei a ler com 2 anos. Mas quando eu comecei a colecionar, eu me lembro qual foi, que foi da editora Abril, Hulk número 25, olha, que foi a primeira revista que começou a sair da quadrinização de Star Wars, e eu tenho ela por aqui. Talvez a gente fale nela no episódio de Star Wars. Tá, ué. Então, aprendemos muitas coisas aqui, tem muita coisa aí embaixo nos posts, e continue curtindo o Nerd Aprendiz, que o nosso Jedi Hermes III vai estar sempre com a gente por aqui. Tchau, pessoal. Muito bem, senhores. Espero que vocês tenham gostado da primeira entrevista aí do Nerd Aprendiz. Nós chamamos o Hermes porque ele tem muito conhecimento de causa, porque ele entende muito desse mundo da cultura pop, já viajou o mundo inteiro aí atrás desses eventos, o cara entende muito de muitos assuntos, inclusive ele é especialista em Star Wars. A gente tem um episódio onde ele vai falar de Star Wars, vai ser muito legal e já tá gravado, então de pouquinho em pouquinho a gente vai lançando aí. Você sabe que a gente vai aparecer aqui uma vez por mês, mas no final ainda a gente tem uma surpresa a respeito desse episódio. Sim, no segundo episódio provavelmente ele vai aparecer de novo, porque é um episódio que nós vamos falar sobre cosplay, né? Isso. Que é exatamente o que ele faz de melhor. E também a gente vai falar sobre esse problema todo que aconteceu aí lá na CCXP, né? O pessoal do Pânico foi banido exatamente por fazer uma coisa horrível com uma cosplayer. É uma coisa tensa e a gente vai falar disso aqui. O certo seria esse episódio 2, esse aqui é o piloto, o episódio 2 do Nerd Aprendiz, ele só sair no mês que vem, na segunda semana, não é verdade? Sim, exatamente. Só que se esse episódio aqui tiver 300 views, assim que ele aparecer 300 views pra gente, o que eu vou fazer? Vou liberar o episódio 2 para você conhecer um pouquinho mais sobre os cosplayers e saber o que aconteceu lá, né, na CCXP, é isso aí, com o cara que foi um dos campeões do campeonato de cosplay da CCXP. Então, olha que bacana. Gente, é muito legal estar criando mais conteúdo aqui pro Esquentamente. Eu quero agradecer a vocês aí por essa audiência e eu quero falar uma coisa, que o nosso amigo, que é o Celinho, ele tem cobrado muito. Ele fala assim, cara, vocês quase não pedem pra galera curtir os vídeos de vocês? Olha aí. Nos últimos vídeos a gente tem pedido bastante, então a gente vai pedir agora, né, com mais ênfase. Por favor, gente, eu vou te dizer, nossos vídeos. Tem um botão aqui embaixo, coraçãozinho aqui, ou então assim. Uma mãozinha. Mãozinha, cara. Ó, quebra esse botão aí, por favor, curta ele. E ó, eu vou te pedir mais uma coisa.
Pra que a gente chegue em 300 views logo desse aqui, cara, manda pra alguém que você acha que vai curtir esse assunto nerd e tal. Divide com seus amigos, Divide com seus a sua amigos. família. Ó, mande você pelo menos pra uma pessoa, pra que ela possa ir lá e assistir. E aí ela vai acabar se inscrevendo no canal, vai ajudar a gente também. Poxa, é muito legal criar esse conteúdo. Olha o tanto que a gente está investindo para poder levar um conteúdo de qualidade para vocês. O Nerd Aprendiz é resultado de tudo isso que vocês têm feito com a gente, de mandar suas perguntas, de aparecer nos eventos e de dar essa força pra gente continuar criando conteúdo aqui dentro do Esquentamente. Quero agradecer demais, porque é mais de um ano de Esquentamente e vocês estão junto com a gente toda semana, entrando aqui. O último episódio com o Christian Figueiredo teve bastante gente curtindo e comentando também. Comentando, se inscrevendo no canal. Cara, eu tô muito feliz com isso. E eu quero convidar vocês a assistir a próxima semana mais indicações de esquentamentos. Tem mais coisa aí pro esquentamento? Claro, com certeza. Semana que vem tem indicações, né? Como sempre. Na outra semana a gente vai ter aquele episódio onde a gente vai falar de qualquer coisa. A gente ainda nem sabe direito o que a gente vai falar. Eu sei. Na quinta semana tem perguntas, então você continue mandando as suas perguntas. Manda a pergunta que você quiser que a gente vai responder do jeito mais infame possível. Isso. E continue acompanhando a gente aí, porque tem muita coisa ainda pra rolar. Nos vemos a semana que vem no episódio de indicações. E não se esqueça, quebra esse botão aqui, se inscreva no canal e até a semana que vem. Essa hora aqui, gravando o piloto do Nerd Aprendiz aqui pro Esquentamente. A gente tá com cara de cansado mesmo, é normal. Eu gostei desse negócio de